Boa noite, pessoal. Vamos entrando então. Hoje temos mais uma live, Acessibilidade Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Hoje vamos ter uma live super bacana com a Edmara Gadelha. Bom, essa é a live Acessibilidade Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Abum, sou arquiteta e urbanista, servidora pública, também trabalho com acessibilidade, com consultorias, laudos, projetos de acessibilidade. Vou me autodescrever, então. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo eu cortei, então ele tá um pouco mais chanelzinho, não tá mais tão na altura dos ombros. Cabelos castanhos, estou com uma blusa amarela, um casaquinho preto e atrás vocês podem ver várias coisas de acessibilidade. Hoje a nossa live vai ter a participação da Edmara Gadelha. A Edmara, ela além de arquiteta, ela é advogada. E uma coisinha só, vocês estão me ouvindo, porque às vezes eu fico falando e não vejo se estão ouvindo. Se alguém puder me dar um oi aqui. Oi, Edmara. Dá um oizinho aqui se está me ouvindo, Edmara. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Então eu fico falando e depois meu áudio não funciona. Ó, tá funcionando o meu áudio então? Fechou. A Edmara Gadelha, então, ela é advogada e arquiteta. Ela é lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Então, hoje teremos uma participante de Natal. E a Edmara, ela faz um trabalho bem diferente do que a gente está acostumado a conversar, que ela trabalha com perícias em acessibilidade. Então, vai ser super bacana a gente conversar aqui sobre esses assuntos e para a gente entender também como é que está um pouco da acessibilidade lá em Natal. Vamos chamar a Edmara aqui então. Vou chamar aqui. Quem puder a gente saber de onde que é o povo todo aí que está entrando. Oi, boa noite. Boa noite, Edmara, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, que bom te ter aqui hoje. Edmara, pode te autodescrever? Sim. Me chamo Edmara Gadelha, sou arquiteta, especialista em acessibilidade. Também sou advogada, mas atualmente não atuo só com arquitetura mesmo, em acessibilidade. Estou no escritório, que esse escritório tem vários setores, cada arquiteto é responsável por um setor, e o meu é a questão da acessibilidade. E eu sou uma jovem senhora, de cabelo castanho claro, mais ou menos na altura do ombro. Uso um óculos com armação de tartaruga. Estou vestindo uma blusa preta e ao fundo tenho uma cortina no tom off, branco. Legal, Edmara. Então, hoje tu não tá mais atuando tanto assim na área do direito, é isso? Claro que Não, sempre fica, por isso que eu digo não é tanto, porque alguma coisa lógico, sempre fica. é isso. Eu atuei, advoguei um tempo, mas minha primeira formação é arquitetura. Eu sou formada em arquitetura há 28 anos. É isso que eu ia te perguntar. Primeiro tu fez arquitetura e depois direito, ou primeiro direito e Foi. depois arquitetura? Como é que foi Não, isso aí? não, então, eu sempre sonhei em ser arquiteta desde a adolescência, e aí meu primeiro vestibular eu passei, na época ainda era vestibular, passei para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cursei arquitetura lá e terminei, me formei em 1995. E aí comecei a atuar na área de arquitetura, tinha um escritório, abri com algumas colegas da faculdade e também fui convidada para trabalhar na prefeitura da cidade de Natal, no órgão do setor de projetos e fiscalizações. E aí Uhum. passei um tempo trabalhando lá. E aí lá eu tive o prazer de eu fui convidada e foi um prazer enorme participar de um colegiado no governo do estado, onde eu era representante da prefeitura.
que discutia a parte de inclusão das pessoas com deficiência. Ah, lá que Então, começou a vir ali a foi, mosquinha. foi. E aí surgiu minha paixão pela acessibilidade. E aí, e assim, comecei a ver também a importância, né, de incluir essas pessoas, de facilitar os acessos, e aí comecei a atuar nos projetos da prefeitura, buscando mudar, né, tentar mudar algumas coisas nas áreas, nos espaços públicos. Uhum. E E como é que aí, foi isso quando tu decidiu fazer o direito? então, em 2001, meu esposo passou no concurso federal e nós fomos morar em Goiânia, Goiás. E aí eu passei um ano só lá, depois fui morar em Recife, ele conseguiu a transferência para Recife. E lá eu fiquei assim, querendo conhecer outras pessoas. E aí tentei, como ele é da área jurídica, ele começou a me instigar para fazer concurso público. Sim. E aí eu fui buscar, estudar direito, eu entrei no cursinho, que inclusive ele dava aula, e aí me empolguei e resolvi fazer direito. E comecei a fazer lá em Recife. Minha filha já estava numa idade que dava para ir para a escola, e aí eu entrei na faculdade de Direito, e quando voltei para Natal, já estava perto de me formar, continuei aqui. Na minha família, quase todos são advogados, e aí eu já entrei como advogada no escritório. E aí atuei por 5 anos só como advogada. Gostava, mas realmente minha paixão era arquitetura. Era arquitetura, não adianta. Isso, Ah, mas isso. foi legal para ti, principalmente para conhecer outras pessoas, porque quando tu tá lá, Uhum, né, cursando e tal, até na parte do cursinho, eu acho que tu deve ter conhecido com muita gente. certeza, é. E eu acho que hoje, Conhecimento na tua carreira, muito é muito, tu né? também trouxe as duas coisas, né? Exatamente, isso. E E aí, eu. na pandemia, Ah, desculpa, você quer fazer alguma pergunta? não, não, continua. Na pandemia, todo mundo começou no início, né, que todo mundo tem que ficar trancado em casa. Meu esposo começou a trabalhar online, minha filha também assistindo aula da faculdade online. Eu disse, vou buscar cursos para fazer, vou ver em que é que eu entro aí. E aí veio o estalo de colocar, de juntar as duas profissões. Né? Eu digo, quem sabe eu voltando para acessibilidade, eu consigo atuar com os dois conhecimentos, né, que eu tenho nas duas áreas Sim, de atuação. E aí foi quando realmente, como é uma coisa que eu sempre gostei, que eu tinha muito prazer em fazer na época que eu trabalhei na prefeitura, aí eu achei que era interessante. E aí entrei nesse nicho, que também é de muita importância, né? E agora, com as novas legislações, né, que surgiram de 2018 para cá, onde até os prédios residenciais, né, condomínios de multifamiliares também são exigidos, né? E hoje as prefeituras exigem também para tirar os alvarás de funcionamento, né, que tinha a parte de acessibilidade. Eu achei que era um nicho bem interessante, que eu gostava, e uniu as duas profissões. Então, assim, realmente foi uma escolha bem, assim, bem pensada, e estou muito feliz, muito satisfeita com essa nada é por decisão. acaso, né? Isso, Tipo, tu veio aquele conhecimento lá de antes, mas que tu pois já é, sabia que tu gostava. Para quem não sabe, eu conheço a Edmara da mentoria do Edu. Então, esse isso, curso aí que ela tá falando, que ela conheceu lá na na época da pandemia. pandemia, foram os cursos ali da parte do Eduardo Ronquetti, né? Isso, que assim, foi muito empolgante, porque à medida que eu fui fazendo os cursos, eu fui vendo que realmente era uma coisa que eu tinha aquela paixão antiga e que reacendeu. E também na mentoria eu tive a oportunidade de escrever um livro, né, dos 14 profissionais e um propósito que nós 14 profissionais do Brasil, né, Tá ali, tô procurando onde é que tá ali, tá ali. pois é. Então foi um prazer enorme. E assim, eu tive a oportunidade também de escrever sobre laudos, que é uma área que eu atuo e que gosto muito, assim, realmente, que é a área da acessibilidade que eu tenho mais condições de unir o direito e a arquitetura, Direito, né? claro. Então, por isso que eu digo que tu usa os dois. Isso, isso. Muito Aí, legal. assim, realmente está sendo bem prazeroso. Estou fazendo realmente com muito amor e o que gosto. Sim. Então, o teu primeiro envolvimento com acessibilidade foi lá atrás, nessa época da prefeitura. Foi. Tu
Tu não é uma pessoa com deficiência, com Não, uma mobilidade, não, né? não tenho ninguém na família com problema Aham. de mobilidade. A não ser os idosos, né, que acabam Ah, se daí todo tornando, mundo tem, né? né? Os idosos sempre, E na de casa onde dos é meus que veio, pais, por e de exemplo, eu onde é que já. veio esse teu interesse pelas perícias? Como que tu vou fazer Então, perícia? então, também foi na pandemia. Na minha busca por cursos, né? E aí eu vi que a importância do Ministério Público na atuação da acessibilidade. E aqui na minha cidade, o Ministério Público é muito atuante nessa área, muito mesmo. Assim, é até famoso. Até o professor Eduardo, um dos cursos que eu assisti, ele citou que foi convidado uma vez para fazer acessibilidade em um hotel aqui, que minha cidade é bem turística. Uhum. E o Ministério Público realmente era no pé, exigindo, né? E aí também foi uma das minhas curiosidades, fui pesquisar a atuação do Ministério Público e como era aqui. E aí, nessa oportunidade, eu vi que tinha aberto a inscrição para seleção de peritos autônomos, né? De todas as áreas, era não só arquitetos, mas de todas as profissões. Tinha várias profissões lá que estavam em E como aberto. é que é essa seleção aí, Edmara? Então, É um concurso, é uma é, prova, leva documento? Como que é? inicialmente eles abriram um concurso e você mandava seu currículo, né? E aí era a primeira etapa. Se o seu currículo fosse aprovado, você já botava a área de atuação, a sua formação e qual a área que você queria atuar, e aí eu já botei acessibilidade. E aí Uhum. meu currículo foi selecionado e os currículos selecionados foram convidados a fazer um curso de duração de um mês e várias horas por dia, era praticamente todas as manhãs durante um mês. E depois desse curso, nós fizemos uma prova. E aí, dependendo da sua nota, né, se você passasse no ponto de corte, e aí você entrava para a lista de profissionais autônomos. Mas isso Então, não é todo ano, então. Quando eles não. resolvem fazer. Quando eles estão com alguma deficiência em alguma área, com poucos profissionais para atuar naquela área, eles fazem esse tipo de concurso. E aí você não tem vínculo empregatício, certo? Uhum. Eu não sou contratada pelo Ministério Público. Eu estou lá na lista deles de profissionais autônomos. Então, assim, como eu escolhi atuar na área de acessibilidade, quando Não. tiver alguma coisa sobre algum laudo, alguma coisa de acessibilidade que os profissionais de lá não tiverem dando conta da demanda, aí eu sou convidada, eu e outros profissionais. Nós passamos por um sorteio, no caso de acessibilidade tem eu e outro aqui na Uhum. cidade, e aí eles fazem o sorteio e lhe convida. Se você aceitar atuar naquela área, aí você é contratado para aquele serviço, certo? Daí, ô Edmara, normalmente é que o Ministério Público ele tem os arquitetos que são Isso. concursados lá. Tipo, se a Tem. demanda está muito alta, não vão dar conta, tem muita coisa para fazer autuação fiscalizada e eles chamam, mas tu já sabe, tu vais atuar naquele hotel X. Tu já Isso. sabe, né? Isso, É já por... sei, porque aí no sorteio, primeiro ele pergunta se você tem interesse de entrar no sorteio, né? Aí se Uhum. você, ele já diz qual é o caso, qual é o processo, e aí pergunta se você tem interesse em participar do sorteio. Se você tiver, aí eles fazem o sorteio entre os profissionais que foram selecionados para aquela área, e aí é que convidam. Aí, quando eu fui sorteada, aí eu vou e faço o processo, participação Tá. do processo. E tu já foi muitas vezes? Como que é isso daí? Então, muitas não, mas algumas, porque eles têm um quadro, né, de arquitetos, como você bem disse. Então, assim, realmente a demanda não é tão alta para a questão da acessibilidade. Eles realmente têm uma fiscalização bem intensa. Eles têm um quadro de profissionais que fazem essa fiscalização, não só arquitetos. E Uhum. aí, quando realmente a demanda aumenta, é que nós somos convidados. Então, assim, eu atuo com laudo, mas eu atuo mais na área de profissional autônomo, sabe? Como Sim. arquiteta mesmo.
Inclusive, assim, como eu não tenho vínculo com o Ministério Público, quando é que geralmente eu sou solicitada para fazer laudos de projetos quando o Ministério Público fiscaliza a obra por alguma denúncia, né? Aí os profissionais, os construtores ou os próprios proprietários daquela obra ou daquele empreendimento, ele me convida, eu outro profissional, mas assim, eu tenho atuado muito nisso em Uhum. clínicas, já atuei em casas de festa, geralmente lugares que pessoas tentam adentrar e não conseguem E pela daí elas. acessibilidade, fazem denúncia ao Ministério Público e aí ele assina um TAC, né? Ele dá um prazo para que o proprietário ou o responsável, o gestor, modifique o que foi apontado pelo Ministério Público. Mas Tá. Oi, Dimara, geralmente eu atuo. como que normalmente é essa sequência? Assim, como tu é advogada também, eu acho que é bacana te perguntar, Uhum, porque, tipo, eu também tenho um pouco de experiência de como que funciona essa sequência do Ministério Público, mas tem gente que nunca viu. Tipo, uhum. normalmente, como que é lá desde o começo? Vem uma denúncia. Sim, Depois vamos. disso, assim, o que que vai acontecendo, assim? Então, primeiro o Ministério Público recebe uma denúncia de qualquer pessoa, qualquer cidadão, né, tem o direito de abrir essa denúncia, avisar o Ministério Público que tentou frequentar aquele ambiente e não conseguiu. E aí Tá, eles vão e mandam uma intimação para o proprietário ou para o gestor daquele empreendimento tá, informando que aconteceu isso, e vão e fazem, informando também que vão fazer uma fiscalização. E aí, esses arquitetos ou profissionais que eles têm no quadro deles, que entendem da área, né, vão lá e fazem todo o levantamento do espaço, principalmente no espaço que foi denunciado, vamos dizer, se uma sala de consultório, ou nessa casa de festas, por exemplo, que eu fiz, uma pessoa tentou entrar de cadeira de rodas e não conseguiu, a rampa estava numa inclinação que ele não conseguiu entrar só, ou ele não conseguiu chegar ao banheiro que era acessível, que estava numa distância. Aí, então, eles vão e apontam isso e fazem o levantamento e já mostram o que é que está errado, né? E aí eles fazem o proprietário assinar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, onde ele dá um prazo, normalmente 3 meses, para que aquele proprietário se adeque ao que é necessário para as pessoas conseguirem ter acesso. E aí ele diz, no relatório que ele prepara, ele já diz que tem que ser assinado e avaliado por um profissional habilitado, né, e que precisa tem que, no caso, ou engenheiro ou arquiteto, e que precisa acompanhar da RRT ou do ART. E aí eles exigem isso, e ao final, normalmente, pelo menos aqui na cidade, eles colocam também que mesmo as áreas que não foram citadas naquele relatório precisam estar acessíveis, né? Porque, como a gente sabe, nós que atuamos na área de acessibilidade, sabemos que não existe meio acessibilidade. Uma simples rampa, se você colocar um elevador, vamos dizer, no ambiente, não quer dizer que aquele lugar está acessível, né? Tem muitas outras coisas que precisam sim. estar Ou dentro até daquele aquela ambiente. própria pessoa que foi vistoriar, às vezes naquele momento ela é uma Passou pessoa, então às vezes ela não despercebido. percebeu alguma coisa Isso, e isso isso, não exime o fazer, né? Eu acho que também é muito isso. disso. E Isso. Aí todo TAC vira uma ação civil pública ou só quando a pessoa não faz? só quando a pessoa não faz, né? Porque Hum, eles dão aquele prazo que você pode recorrer, já aconteceu com um cliente meu, como era muita coisa, ele precisava realmente mexer muito no espaço, o advogado dele solicitou que o prazo fosse aumentado para que as coisas fossem concluídas, né, da forma que o Ministério Público estava exigindo. uhum. E aí eles têm essa flexibilidade também, sabe? Não É, o que eu acho necessariamente bacana do MP é que muitas vezes esses TACs, eles falam lá, tipo, você pode apresentar um cronograma, tal coisa você vai fazer agora. isso, Não é assim, daqui a 3 meses eu quero tudo pronto, tudo, porque não, não, tudo, não é? não. Esse é o bacana, tipo, eu acho que eles entendem que é necessário Uhum. e que tu vai ter um tempo ali para fazer, mas que tem que ter um profissional ali assinando, dizendo Habilitado. que vai. Isso. E aí esse profissional é responsável civilmente também, né? Em conjunto com o proprietário.
E aí eles dão, geralmente, eu tinha esquecido de falar, mas foi importante você ter falado, esse cronograma, eles exigem. Quando há muita coisa, aí eles dizem, você apresenta um cronograma e vai me dizendo o prazo, né, de que cada coisa vai ficar pronta. E aí Uhum. é tudo assim, tudo é negociável, mas realmente Sim. precisa ser cumprido. E é um serviço ali, então, é muito aliado com o advogado, né? Porque quem vai estar fazendo as documentações, tu vai ter os teus pareceres técnicos, Uhum. mas o advogado também, que ele que vai fazer o trâmite ali, né? Isso, exatamente. Isso mesmo. Porque o advogado é quem negocia o TAC, os prazos, né? Vai dizer, vai apresentar o documento que, no caso, eu preparei, mas eu entrego para o advogado apresentar ao Ministério Público, né? Não sou eu que Uhum. apresento direto. E Sim. aí o cliente vai sempre com o advogado para negociar e para mostrar o que está sendo feito. Tá. E depois, no final, o Ministério Público, ele vai de novo lá olha, porque inicialmente vai Uhum. aquela, né, aquele profissional do Ministério Público ver se o que estava de errado e tal. No final, Isso, esse círculo ele se fecha, vai alguém lá fecha. olhar? Fecha sim. Normalmente, os clientes, o mais comum é que eles não queiram que eu faça o projeto. Geralmente, o cliente já tem o arquiteto dele, né? E Uhum, aí eu apresento só o laudo, que é aquele relatório que vai mostrar o que está em desacordo com as normas, com as leis, e qual é a sugestão para que fique em acordo. E aí o arquiteto dele vai fazer o projeto. Em alguns casos ele não tem, aí ele me pede e eu também faço. Mas o mais comum é que o próprio arquiteto dele faça o projeto, seja uhum. executado, aí depois eu, como profissional que fui contratado por ele, normalmente vou lá conferir tudo. Depois que está tudo conferido, é que eles enviam para o Ministério Público para Tipo, mostrar pronto, terminei. Aham. isso. Aí eles vão lá novamente, o mesmo profissional que fez o primeiro relatório vai lá e confere tudo, e aí sim, autoriza para que tudo seja. E, ô, Edmara, acontece, eu imagino que até com certa frequência, é porque aqui na nossa região acontece, de na primeira Uhum, vistoria lá do Ministério Público, eles apontarem algumas coisas. uhum, Depois, quando eles vão de novo, eles vão com outros olhos mais apurados. E às uhum, vezes, nessa segunda vez, eles vão apontar outros itens que não estavam naquela primeira vistoria. uhum. Eu acho que é aí que vai a importância do profissional da acessibilidade que tem a noção do teor total da norma, né? E Isso, não só dos itens daquela vistoria. isso, exatamente. Inclusive, como eu já falei, eles normalmente ao final do primeiro relatório que eles fazem, eles colocam que o profissional que for fazer, né, o profissional habilitado, é responsável por toda a acessibilidade do espaço. Então, para Uhum, analisar e apontar o que está em desacordo em todo o empreendimento, em todo o local, não só naqueles itens que foram apontados. Eles são bem claros nessa ressalva que eles fazem ao final do relatório. Então, assim, sim. é muito importante que esse profissional que for contratado pelo cliente, que assinou o TAC, que ele realmente veja o todo, né? Veja todos os detalhes, todos. Realmente, assim, a forma, desde o acesso ao ambiente, né? Que começa lá na calçada, no estacionamento, e aí vê tudo, os acessos às portas, os banheiros, as rampas, toda a parte de deslocamento vertical e horizontal, né? Então, toda a sinalização, as alturas dos comandos, se tiver, no caso, se tiver um balcão de atendimento, como é o caso das clínicas, né, que veja tudo isso. Então, assim, é de extrema importância que esse profissional realmente conheça e que analise o todo, não só o que o Ministério Público apontou. Sim. E, ô, Edmar, eu acho que é legal também falar até para as pessoas que nem tudo que está no laudo vai virar um projeto, porque às vezes é uma coisa tão simples que a pessoa nunca nem se tocou. Isso, Tipo, aí, tirar o tapete, porque aquele tapete está exatamente, atrapalhando. O que tu vai ter um projeto para tirar o tapete? Não, tu vai lá e vai tirar o tapete. exatamente. Até as Então, próprias assim, nem rampas, às tudo é vezes. tão difícil assim, né? Isso, exatamente. Às vezes falta só uma sinalização no degrau, né, de uma escada.
ou no corrimão da escada ou de uma rampa, que às vezes até está com a inclinação correta, mas aí ou o corrimão não está duplo nas duas alturas corretas, né? Ah, esse é E aí clássico. precisa. Pois é. Também os banheiros geralmente têm alguns erros, né? Bem comum. Aquele vaso, por exemplo, aquele vaso sanitário que muitas pessoas acham que é o certo, que é A a maledeta, eu digo que aquela é a usar. maldita. Pois é. Então, assim, são coisas simples e que realmente quem não conhece os detalhes, né, acha que aquilo está acessível, Sim. né? Eu, inclusive, esse final de semana, estive numa cidade aqui próxima à minha, fui passar o final de semana, e mostrei ao meu marido, eu digo, olha só, as calçadas dessa cidade, toda esquina tinha uma placa com aquele símbolo, né? O símbolo internacional da acessibilidade, mostrando que aquelas calçadas eram Ah, acessíveis. E as rampas, assim, vergonhosas, né? Assim, a rampa da calçada, todas erradas. Aí meu marido disse, mas você é muito exigente e tal, olha só, dá para subir. Eu disse, não dá. Você está dizendo que dá para subir, você que não está na cadeira de rodas, né? Mas assim, inclusive tinha valas de, né, na frente da rampa tinha aquelas valas, né, de esgoto. Eu digo, vai que engancha aí uma bengala ou uma roda da cadeira de rodas, né? Então é melhor que não bote essa é. placa de acessível. Faça, se quer fazer a rampa de qualquer forma, não bota essa placa de acessível, porque realmente não é, né? Sim, eu acho que a melhor acessibilidade é aquela que tu nem percebe. Então tu não precisa Pois colocar é, lá uma placa dizendo é acessível, não sei o quê. Não, ela exatamente, vai ser e pronto, não precisa ter placa, né? exatamente, Agora, exatamente. diferente de quando é uma vaga de estacionamento, uma coisa assim que tem que ter a placa, porque, né, a pessoa precisa saber É, que é aquela dali, né? Ó, a isso, Júlia um escreveu aqui, ó, banheiro. eu chamo essas bacias sanitárias de lendas urbanas. Essas bacias têm várias Meu formas de Deus! chamada, né? Realmente é E, horrível. oi, Edmara, quando tu vai fazer esses laudos, tipo ali, quando é para o Ministério Público, qual é a sequência? Primeiro tu faz uma vistoria e depois é como se fosse um laudo desse que a gente já está acostumado a fazer? Ou tem um padrão, tem que ser assim? Como que é? Não, não existe um padrão, né? Eu tenho a minha forma de fazer, né? Que a gente Sim. acaba aprendendo ali com o professor Eduardo e que é bem detalhado mesmo. E eu acho que é muito importante para o cliente e até para que o Ministério Público veja que realmente o profissional foi detalhista e realmente observou tudo, né? Aí geralmente eu faço o seguinte: primeiro, quando é em caso de quando a obra já existe ou já funciona, né? É necessário que você vá lá, fazer todas as medidas, conferir. Eu geralmente tiro fotos para mostrar, porque nos laudos que eu faço, quando eu entrego, eu faço questão de colocar que naquela data estava daquela forma, né? Porque de repente isso muda de uma hora para outra e diz, não estava Aquele assim. sanitário que vira um depósito. Pois é, pois é, que é bem comum. Ah, E assim, aí eu geralmente faço isso. Outros casos, como agora que eu fiz para uns empreendimentos que vão ser lançados ainda, que ainda está em fase de projeto, mas o construtor teve o cuidado de pedir para fazer o laudo antes de começar a obra. E aí eu peguei os projetos, como eu não tenho como ir lá medir tudo, eu peguei os projetos arquitetônicos que os arquitetos fizeram assim, colocaram como se fosse uma coisa bem generalizada, né? A questão de acessibilidade, botaram umas tabelas e dizendo que todo banheiro tinha que ter aquilo, assim, assim. Aí eu fui e realmente fiz um laudo, o relatório mostrando, né, em onde cada coisa devia ser feita, né? E assim, uhum. o mais importante é você começar, você eleger a rota acessível, né? É um dos pontos mais importantes para você iniciar um laudo, uma investigação de acessibilidade. E também definir o que é espaço público, de uso privado e de uso restrito, né? Que assim também muitas pessoas costumam chamar uso restrito quando só tem funcionário seu trabalhando naquela sala, por exemplo. Uso Já restrito é presenciei. só para nós. É, eles Não, é alegam só a gente, muito. não. Restrito é só pra gente. Não, essa
sala, por exemplo, é só para os médicos, não precisa ter acessibilidade. Sim, mas um médico pode fazer uma cirurgia, um médico pode sofrer um acidente, pode quebrar uma perna, né? Um médico pode passar por tudo que todo mundo passa, né? Então, assim, realmente a gente precisa pensar numa forma geral, onde uma pessoa entra, todos têm que entrar, né? E a Uhum. pessoa que tem algum tipo de deficiência ou alguma mobilidade restrita, ela também tem o direito de escolher onde ela quer sentar, de escolher onde ela quer entrar, né? Por exemplo, você chegar num Sim. restaurante porque um idoso que chega e que tem um andador, tem uma bengala, ele tem o direito de dizer, eu quero ir para aquele restaurante e eu quero sentar na varanda do restaurante, eu não quero sentar só naquela salinha que botaram para ser acessível, né? Ele Sim. precisa ter também a opção de escolha. Então, isso é você pensar em todos. Isso é você Uhum. realmente transformar um espaço em acessível. Uhum. E vocês no Ministério Público de Natal, tem algum checklist de análise, assim? Como é que é? Porque aqui em Santa Catarina, o Ministério Público, eles têm um checklist padrão muito bacana, até se alguém não conhecer, sei lá, me pede que eu passo. Mas aqui eles têm, é bem detalhado, enorme, assim, mas Tem. é muito bom até para a pessoa ter uma noção e não se esquecer de alguma coisa. Então, Aí também tem? tem, mas no caso, tem que estar para quando eu vou atuar como, né, como perita de lá. Uhum. Mas para minha atuação como profissional do meu escritório, não. Eles não apresentam. Eles mandam só esse relatório e você vai analisar o que eles pediram e mais o restante das coisas, de acordo com Uhum, seus conhecimentos, uhum, né? Mas na hora que eu atuo como perita, aí eu preciso seguir aquele checklist que eles têm, que eles exigem que eu faça com base naquele checklist. Mas entendi. assim, eu já tenho mais ou menos o meu padrão de trabalho, né, como arquiteta, e aí, geralmente, eu sigo aquele padrão, né? Que eu vou olhando, Uhum, como eu falei, desde o estacionamento, desde a calçada, e aí, como é que a pessoa vai conseguir entrar, a sinalização, a altura que está as maçanetas das portas, se a pessoa vai conseguir, né? Uma pessoa que tem baixa visão, se ela vai conseguir distinguir que é ali que é a entrada, né? Se ela vai conseguir chegar ao ponto principal. Então, assim, eu realmente tenho esse meu checklist profissional e que eu atuo já sei. no E às vezes a pavimento gente já como. tem isso muito na cabeça, né? Porque daí a gente já fez É, tantas vezes e tipo, tu vai começar por exatamente, onde? Não, eu sempre começo pela rua, pela calçada, e daí eu vou entrando e vou indo. exatamente. É isso mesmo. Mas, de qualquer Eu forma, só no mudo final essa é ordem igual. quando chove na metade do caminho, aí eu tenho que manejar. Exatamente, é isso mesmo. E, ô, Dimara, tem uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo, que é como que tu acha que a gente deve chamar uma pessoa com deficiência? Porque tem esses termos assim que a gente vê muito, PCD, PNE, é especial, é cadeirante. Qual maneira que tu acha que é a melhor maneira de a gente chamar uma pessoa com deficiência? Não, realmente eu costumo chamar a pessoa com deficiência. Eu acho que é o termo mais. E eu acho que você deve tratar a pessoa de uma forma que ela se sinta igual a você, e não assim, aquele coitadinho. A gente não pode ter pena daquela pessoa porque a pessoa tem aquela necessidade diferente da sua, né? Porque, na verdade, todos somos iguais. Então, assim, uma pessoa idosa ou uma pessoa que tem dificuldade de visão, você pode pedir, perguntar, na verdade, eu costumo perguntar se a pessoa quer ajuda e não já chegar segurando, né? Porque às vezes a pessoa não gosta, não se sente bem, ela quer se sentir com mais autonomia, né? E os idosos, principalmente, hoje os idosos não são os idosos de antigamente, né? Minha mãe, por Sim. exemplo, tem 71 anos e às vezes eu estou andando com ela, vou segurar ela e dizer, ei, pode me soltar, que eu tô ótima, não preciso, eu faço exercício, Não preciso né? de babá. Isso. Às vezes eu insisto para ela não dirigir mais, e ela diz que de jeito nenhum, que ela precisa ter a autonomia dela, né? E que ela precisa ter independência, que não vai ficar dependendo de ninguém para dirigir para ela, ela é bem independente. Então, Ai, assim, que realmente os bom. idosos de hoje são bem mais ativos, né? E estão assim, Sim. dando realmente uma vida mais. E é bem interessante, porque aí você não pode chegar assim, abordar
como se aquela pessoa fosse incapaz, né? E, na verdade, ela não é incapaz. Ela, às vezes, tem alguma limitação e, dependendo do que for, você saber como abordar. E não dizer que a pessoa é especial, que a pessoa, né? Que a pessoa tem uma necessidade. Não, você pode chamar... Quando eu uso o termo nos meus relatórios de pessoa com deficiência. Uhum. Mas, quando eu vou abordar alguém, dependendo do que for, eu tento falar da forma mais natural, que ela não se sinta diferente. Sim. E como é que tá essa relação da acessibilidade aí em Natal? Tu que está acostumada também a atuar, né, nesse... a É coisa tá assim, muito feia, como é que tá aí? Como é que tá tá, aí? ainda tá, mas assim, eu acho que da pandemia para cá as coisas começaram a melhorar, vamos dizer assim, acho que os empreendedores estão mais preocupados, né? Até pela atuação do Ministério Público, que aqui eles atuam com muita frequência, eles são bem atuantes, mas assim, o que não é exigido por lei, normalmente não, as pessoas não valorizam muito, né? Mas a partir da hora que começou, por exemplo, para você tirar um alvará de funcionamento de um empreendimento, você precisa mostrar acessibilidade. Isso tem forçado muitas pessoas a procurar, né, transformar os espaços. Aí Tem em Natal acessíveis tem a mesmo. certificação de acessibilidade para alvará de funcionamento? Tem sim, tem sim. Bacana. E aí isso tem forçado muito, né? As pessoas, apesar da, ainda é aquela coisa bem resistente, que eles ficam às vezes, muitas vezes chateados porque estão fazendo aquilo, e vai gastar aquilo que não tem necessidade, que ali não entra nenhum deficiente e tal, vem, né, com todos esses argumentos que a gente já conhece. Sei. Mas aí com calma e com jeitinho a gente vai mostrando a importância e assim, realmente quando eu vejo alguma pessoa que eu tenho mais intimidade, assim, que realmente está com alguma dificuldade, de estar vendo, olha, como você agora está vendo a importância da acessibilidade, porque minha família diz que eu estou assim, ficando a louca da acessibilidade, né? Em todo canto que eu chego, eu quero olhar os banheiros. Esse final de semana que eu fui, eu frequentei alguns restaurantes, eu já corria para os banheiros para olhar se tinha alguma coisa, e eu fico indignada, assim, às vezes eu chego numa clínica e digo, olha, aquele lixo não pode estar ali, seu banheiro está acessível, mas você colocou a lixeira no espaço de transferência, né, da cadeira, do cadeirante. Então, eu sugiro que você tire o lixo daquele lugar. Então, assim, eu sempre Sim. estou de olho em tudo e estou mostrando às pessoas a Sim. importância, né? E eu acho que também os empresários, no primeiro momento, eles se assustam, porque é uma Uhum. coisa nova. Então, eu acho que é natural, eles vão se assustar mesmo. Se fosse eu, também ia me assustar. Mas aí a gente vai. E aquele jogo de cintura também, nosso como profissional, de que, olha, não é ruim, isso vai ajudar. Isso, vai Então, aqui os valorizar o que eles itens, fazem. vamos fazer aqui esses aqui primeiro. E Pois é. assim, assim a gente vai. Pois é, inclusive, em um dos capítulos do nosso livro, um colega falou sobre a questão do comércio, né? Que às vezes os empreendedores não pensam nisso, mas 30% da população tem algum tipo de deficiência, né? Ou alguma limitação. Sim. Imagine que 30% da população não está conseguindo chegar ao seu negócio. Então, se você pensar assim, porque além dele não ir, não vão as pessoas que acompanham ele, né? Sim. Então, assim, eu já vi, inclusive, amigas minhas dizer, ah, minha mãe morre de vontade de ir em restaurante e tal, mas não consegue ir porque lá não é acessível. Então, assim, não vai a família inteira, né? Isso é Não é 30% só que uma está pessoa que não vai, isso. exatamente. Esses 30% a gente se refere às pessoas que têm alguma limitação, mas é muito mais do que 30%. Então, os espaços públicos, os espaços privados de uso público, por exemplo, um shopping, uma loja de rua, se ela não pensar dessa forma, ela está limitando, né, o número de clientes que podem estar lá frequentando o espaço dela. Né? Se E como é as pessoas bacana tu ver realmente... um espaço quando ele é novo, que ele já é acessível. Tipo, tu vai Exatamente. entrando nas lojas, já tá tudo em nível. E é bem, eu Isso. sempre reforço, gente, carrinho de bebê, mamãe com carrinho de bebê, ela vai andar por ali, ela vai por tudo. Então, assim, não é só a pessoa com cadeira de roda, tem todos os outros. Alguém Exatamente. dá uma topada num degrau, num tapete, numa coisa, já se incomoda, não volta nunca mais lá. E hoje a rede social tá aí, né? A pessoa já filma, essa loja horrorosa, não sei o quê. Pois é.
Uma coisa que eu costumo muito fazer é elogiar quando eu chego em algum canto que eu vejo que realmente a acessibilidade foi feita e está sendo aplicada da forma correta. Eu costumo muito elogiar, às vezes eu até fotografo e posto no meu Instagram mostrando, dando os parabéns, marcos. Já aconteceu algumas vezes de pessoas que eu conheço aqui na minha cidade e que eu fiz isso. E as pessoas ficam bem felizes, né? Porque realmente é um valor que você está dando a mais ao seu empreendimento. Sim. E as pessoas E às começarem a vezes pensar a assim, gente só tem a tendência de olhar para o que tá ruim, né? e Então, isso, tu falar esse lado bacana de que, olha, fulano fez certo, é muito legal isso. também. Pois Aham. é, Ó, aqui a eu- Maria José escreveu a importância de respeito à diversidade. Muito bacana mesmo. ótimo. E Pois uma é. coisa que a gente às vezes fica falando assim sobre laudo, e eu sei que tu escreveu o artigo do livro sobre laudos. Tu acha que só o laudo ele resolve a acessibilidade? Qual é a tua opinião sobre isso? Porque eu vejo tipo muita gente falando laudo, 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 como se fosse Não, tipo então, eu depende. digo, o laudo não é o salvador da pátria, pelo amor Não, de Deus. não é. Mas dependendo da situação, ajuda, né? Eu acho que, Sim. como eu lhe falei, agora um construtor aqui, ele me chamou, ele está fazendo, lançando alguns empreendimentos, ele disse que queria me contratar para fazer, antes de ele começar a obra, né? Ele quer que eu analise todos os projetos. Então, esse tipo de laudo vai resolver sozinho, Com certeza. né? Mas eu Porque digo um laudo nessa que a pessoa situação, pega e coloca na gaveta, não adiantou nada de não. ela fazer um laudo. Não. Aí, numa situação como essa, o laudo sozinho vai resolver, porque aí ele já vai fazer uma coisa preventiva, né, na obra dele e vai evitar construir uma coisa para depois ter que reconstruir, Não, isso né? aí é ótimo, até porque assim, nem toda, isso que eu digo assim, nem todo arquiteto, engenheiro sabe de Não, acessibilidade. não, É é uma uma coisa parte muito muito específica, até específica. como a gente não É, sabe de bombeiro, eu vejo quase como exatamente. um projeto complementar. Então, tu dá essa assessoria, nossa, com certeza essa edificação vai ficar muito mais acessível do que Com era, e tem coisas que eles nem certeza. se tocam. Pois é, é como a especialidade de um médico, né? Que, assim, o ortopedista não vai entender da parte de cardiologia, vamos dizer assim, ele não vai querer atuar naquela área, né? Uhum. Da mesma forma, eu acho que todas as áreas, todas as profissões, a tendência é essa, que está afunilando, né? E as pessoas estão ficando cada vez mais especialistas, né? Sim. Mas é Eu, que assim, ó, hoje, como todo mundo tem que assinar a RRT, colocando, assinalando lá a acessibilidade, então assim, isso, mesmo sem, eu vendo como um projeto complementar, querido, tu tá responsável também, assim, independente de tu saber ou não, tu tá ali responsável. Então, eu isso. acho complicado, muito complicado, sim. Pois é. Até uma colega, arquiteta, me procurou para dizer, pelo amor de Deus, você assina isso para mim, porque eu não estou com coragem, não. Eu fiz o projeto, eu digo, depende, né? Eu preciso analisar para poder botar meu nome lá também, É, não vou, porque realmente, pô, na hora que você assinala lá que está acessível, você é responsável civil, né? Por sim. aquela obra e por aquele projeto. E, ô, Dimara, qual a diferença de laudo de acessibilidade e atestado de acessibilidade? Porque às vezes eu vejo que as pessoas elas vão confundindo tudo. Uhum. É o seguinte, é o início de tudo, né? Que é o laudo. O laudo ele vai olhar o que está em desacordo com as normas e lei e apontar as soluções, as possíveis soluções, né? Então, o laudo é como se fosse um diagnóstico inicial. E o Uhum. atestado é justamente o contrário, é o final de tudo. Depois que o projeto já foi feito, já está concluído, de acordo com o que o laudo apontou, né? E com base no laudo você faz o projeto, se for necessário, e aí executa, e o atestado é justamente dizendo, eu atesto, o próprio nome já diz, né? Que está de acordo com as normas e leis vigentes. Sim, o Então, atestado, então, sim, é acessível, não, não é acessível. isso, Tá. exatamente. E o Uhum. laudo ele vai fazer um diagnóstico, é como se fosse o início e o fim. Sim.
E uma coisa sobre essa parte de legislação que eu sei que tu manja. A gente tem uma hierarquia, né, de leis, e eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco. Tem as leis federais, aí daqui a pouco tem leis estaduais, leis municipais. Como que funciona essa questão, principalmente quando tem uma lei municipal que ela vai contra a federal? Então, no caso de acessibilidade, o importante é você atuar em cima da que tem mais restrições, certo? Então, mesmo que uma lei federal, que na visão do leigo, a lei federal, né, ela é bem mais ampla, ela é mais forte, vamos dizer assim, do que uma municipal. Mas não, se a municipal está restringindo mais, ela é mais forte, no caso de acessibilidade, certo? Então, por isso que é importante, quando você vai fazer a análise de acessibilidade em espaço, você não só pegar a NBR 9050, que é a que todo mundo tem como referência de acessibilidade no Brasil, né? Porque ela pega o todo, né? Ela tem a vigência federal, realmente. Então, não só você precisa pegar as federais, mas também é muito importante que você pegue as municipais. Por exemplo, eu já fiz um laudo para um projeto em Vitória, todo online. Eu analisei o projeto online e fiz o laudo. Para isso, eu Uhum. precisei ir buscar o plano diretor de lá, eu precisei ver o Corpo de Bombeiros, a legislação do Corpo de Bombeiros de lá também, para ver como são as exigências deles. Eu precisei ver se na cidade tinha a questão daquelas calçadas, a cartilha das calçadas, né? Como para poder analisar também o acesso do prédio. Então, assim, é muito importante no laudo e na parte de acessibilidade que você veja a parte municipal, né? Aí, com base nisso, depois que você analisa toda a parte municipal, aí que você vai para a NBR, Sim. para poder ver o todo, E as muitas exigências vezes gerais. acontece, Edmara, de a lei municipal ela tá mais desatualizada. Porque, né, tipo Uhum, assim, a lei federal ela linka com as normas de acessibilidade. Hoje as normas ali isso. são de 2020. Tem município que está trabalhando com lei de 1980, 1970. Então, né, Pois é. eu, A NBR, ela sempre tem mudanças, ela é atualizada a cada 5 anos, né? A NBR 9050. Então, às vezes é como você falou, a legislação daquele lugar está falando, por exemplo, que a porta pode ser de 60, vamos dizer assim, um exemplo sim, é a bem. lei deles que está defasada, né? Isso. E aí a NBR já está dizendo que toda porta precisa ter pelo menos 80 livre, né? Aí o A mais pessoa da restritivo tá pessoa. lá em cima no federal, né? Então não quer dizer que a Exatamente. pessoa não precisa fazer. Ah, não, Não, meu município não tem, não. No teu tem sim. exatamente. E aí, por isso que sempre você tem que analisar todas para ver qual é a que está dando mais restrições, qual é a que está mais atual, que está exigindo mais coisas para você basear o seu laudo naquilo, naquela Uhum, legislação ou naquela norma, sim. E como é certo? que tá essas questões de certificação de acessibilidade aí em Natal? Tu comentou que tem, né? A de alvará de funcionamento tem uma validade? Como que é? Tem sim, tem sim. Sempre que você for renovar o alvará, né? Porque de anos em anos você precisa renovar aquele alvará na prefeitura, sempre você tem que mostrar. Eles Uhum, exigem, eles pedem todo o projeto, perguntam se foi feita alguma modificação e pedem os projetos e olham. Tudo é analisado novamente. Sempre que for tirar, eu já peguei um cliente que tinha feito um monte de coisa, um cliente de coisa veicular, de análise veicular. Eles tinham feito toda a parte de acessibilidade baseada na NBR de 2004, 2015. talvez. Ah, de 2015, 15. não, Ah. 2015, isso. Aí, foram tirar um alvará de funcionamento, a norma tinha mudado, e aí o órgão disse, não, essa aqui já tem umas coisas aí que já está desatualizada, você tem que Uhum. botar de acordo com a norma atual. Aí o cliente me procurou e pediu para que eu atualizasse. E Edmar, aí é só em Natal ou nos municípios vizinhos o Ministério Público também tem essa atuação forte? Olha, o Ministério Público, apesar de ser estadual, mas cada município tem o seu promotor de justiça, né? Vamos dizer Sim. assim. E E normalmente cada aí, promotor ele
tem uma bandeira, assim, né? Eu vejo muito disso. Isso. Então, assim, eu atuo muito aqui, mas, por exemplo, esse cliente que eu falei da construtora que está construindo os empreendimentos, ele está construindo em municípios pequenos aqui nas proximidades, que esses municípios ainda não estão exigindo, né? Não estão Uhum. exigindo essa acessibilidade dessa forma. Mas aí ele disse que queria, porque como são empreendimentos que vão ser alugados para turistas, vamos dizer, né? Que outras pessoas vão frequentar, que vêm de fora. Então, assim, ele disse, de repente alguém denuncia ao Ministério Público, né? E eles vão realmente me cobrar isso. Então, eu já quero fazer uma prevenção, mesmo sabendo que nesse município ainda não tem a lei municipal daquele município não está exigindo ainda, mas o Uhum. Ministério Público ele pode atuar, né? Então eles já estão fazendo um trabalho preventivo. Eu achei bem interessante. Parabenizar. Muito bacana mesmo. Às vezes isso é bem difícil, né? Pois Mas às vezes é até uma raro. franquia, uma coisa assim vai entrar e daí vai pedir, né? Isso. Até porque denúncia você pode ter em qualquer lugar, né? Qualquer pessoa pode se sentir sem prestígio de ter conseguido acessar aquele espaço, né? Discriminado. E aí Sim. é possível. Agora, assim, achei bem legal porque normalmente os empreendedores, eles alegam, assim, questão de custo, né? Ah, você está exigindo que eu faça assim, tem que ser. O corrimão, por exemplo, tem que ser inox, é muito caro, eu não posso fazer, não posso atender esse gasto agora, mas eles têm que mostrar ao cliente que aquilo não é um gasto, é um investimento, né? Porque, como eu falei, ou pessoas que não conseguem acessar o espaço dele vão começar a conseguir. Não só as pessoas Sim. que têm as limitações, com as pessoas que estão acompanhando essas pessoas com limitações. Então, Uhum. assim, se a pessoa tiver essa visão mais ampla, ela vai ver que realmente é um investimento e não um gasto, como muitos veem. Sim. E também é muito mais caro depois ter que arrumar, né? Então, se já fizer Exatamente. certo, Tem que refazer. vai Isso. economizar um pouquinho. Com certeza, que também aconteceu comigo bem recente, em uma clínica de uma pessoa que eu conheço, eu vi que ela estava reformando e eu fui e disse, ó, olha, eu conheço a arquiteta e tal, vou falar com ela se precisar de apoio na parte de acessibilidade, eu estou disponível. Não, não, ninguém quer fazer isso agora, não. E aí foi, quando foi tirar o alvará de funcionamento, Vai exigiram e querer, aí teve vai que querer. refazer um monte de coisa. Teve que quebrar a rampa, teve que mudar todos os corrimãos, teve que ajeitar os banheiros, inclusive alargar as portas. Aí, assim, foi uma coisa que não quiseram ter o custo inicialmente e o custo foi bem mais alto, né? Porque tiveram que quebrar e fazer de novo. Sim, é até triste quando a gente vê isso, porque, né, ninguém. Às vezes a pessoa acabou de fazer, daí tá remendando, mas Exatamente, se tinha que ter exatamente. feito antes, é. Isso mesmo. Pois é, Edmara, importante. eu queria te agradecer, tá sendo muito bacana esse nosso papo sobre áudio, sobre acessibilidade. É, queria te perguntar se o que que tu diria assim para o pessoal que tem vontade de entrar nessa área de perícia ou que nem sabe se tem isso no Ministério Público do seu município? Que dica assim que tu daria? Então, primeiro eu também quero agradecer, é um prazer sempre falar do que a gente ama, né, do que a gente gosta e do que a gente atua. Então, assim, eu estou sempre à disposição. Quem quiser conversar comigo sobre isso, eu sempre estarei aberta a discutir, e a opinar e a agregar, né, informações sobre acessibilidade. Para mim é sempre um prazer. E Uhum. e eu diria assim que realmente quem gosta, porque realmente é uma área que nem todo mundo gosta, porque é uma área muito específica e muito cheia de detalhes, é uma riqueza de detalhes imensa que a gente, quando inicia, nem imagina, né? Mas é uma coisa também é muito prazerosa, porque para mim, assim, o que me dá mais prazer é também ajudar quem precisa, né? Porque infelizmente algumas pessoas, algumas áreas da sociedade ainda vê essas pessoas como invisíveis, vamos dizer assim, né? Então, e não imaginam que isso é uma discriminação. Então, para mim, é um prazer enorme poder colaborar para que a minha cidade
as áreas, as cidades onde eu posso atuar, se tornem acessíveis a todos, né? Que eu acho que isso é um benefício para a sociedade como um todo. E essa questão de perícias é muito interessante, e agora realmente é precisa gostar muito, né, também dessa parte de legislação, porque você tem que estar em constante atualização, né, porque muitas vezes vai mudando e você tem que estar em constante atualização, sempre estudando, mas que é muito bom, muito interessante e a área está aberta aí para todos, né? Os que Que tiverem bacana. interesse, E quem realmente, vamos nos quiser juntar. ver o artigo da Edmara sobre laudos, está no livro 14 Profissionais, né? Em um propósito. Quem Isso. quiser E comprar, tá vendo? depois fala com ela aí. No meu Instagram tem um link de todos os profissionais, os outros 13 profissionais, inclusive o professor Eduardo, né? Tem um link lá Uhum. para compra, porque o livro é vendido online, né? Assim, a venda é online, não tem vendas em livrarias, é só online mesmo, mas temos links em todos os Instagrams, meu Instagram tá aí para todo mundo ver, né? Edmara Gadelha, _ arquiteta. Quem quiser entrar lá e conhecer e dar uma olhada no livro. Inclusive, é importante dizer que esse livro, ele também, quando você compra o livro, você também recebe a versão online. Então, ele pode ser físico e online, né? Ele é físico e online quando você compra. E aí, estamos aí, todos juntos, nos tornando mais fortes, né? E quem quiser se juntar nessa causa, assim, vai ser um prazer. Vamos lá, todo mundo junto, transformando o Ai, país. Edmara, muito obrigada mesmo. Ó, a Renata Assis está falando aqui, parabéns, Mari e Edmara. Ops, Mari Renata e é uma querida. Edmara, Renata Renata é uma querida, das 14 profissionais, né? Renata Escatos Muito Profissional. competente. Muito bom, muito legal. Então, eu só queria te agradecer por ter tido esse tempo com a gente aqui. Também a todo mundo que assistiu a gente aqui, quem está vendo depois gravado também, muito obrigada. E semana que vem a gente vai ter mais uma live com mais um profissional. Semana que vem não é arquiteto, é outro profissional, mas eu vou contar para vocês durante a semana. E Edmara, muito obrigada por esse tempo Eu que contigo aqui agradeço, hoje. Renata. Obrigada a você, Renata. E será sempre um prazer conversar com você Obrigada. nessa oportunidade. Tchau, Beijo, tchau. boa noite a Beijo, boa todos. noite. Tchau. Tchau.